leitores do Jornal Repercussão, nós estamos diretamente do Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, para conversar com um dos grandes expoentes do futebol sapiranguense, ele que depois de 10 anos retorna à sua casa, o Esporte Clube Novo Hamburgo. É isso mesmo, nós estamos falando aqui com o Matheus Magro, volante sapiranguense de 28 anos. Gostaria de iniciar essa entrevista agradecendo ao Esporte Clube Novo Hamburgo e à assessoria de imprensa da equipe que nos cedeu o espaço e também cedeu o jogador Matheus aqui para realizar essa entrevista. E Matheus, obviamente, também quero te agradecer pela entrevista, por estar aqui antes do clássico, né, que vai ter amanhã, prestando essa entrevista ao Jornal Repercussão. E para você que quer saber mais notícias de Sapiranga, Nova Hartz, Campo Bom e Araricá, acesse www.jornalrepercussão.com.br. Então, Matheus, primeiramente, obrigado pela entrevista mais uma vez. Claro. Eu queria começar perguntando qual é a sensação, Matheus, de estar voltando ao Novo Hamburgo depois de 10 anos, tu que é cria da casa aqui do Novo Hamburgo. A gente sabe que é muito gratificante, né? Voltar para casa depois de 10 anos, o clube onde eu cresci, onde me abriu as portas para o futebol profissional. Vim para cá como um garoto da base, de 17 para 18 anos e tendo o Gilmar como treinador naquela época também, ele acabou acreditando no meu potencial e me colocou para jogar, fiz um excelente gauchão e fui pro Grêmio, né, onde cresci com as portas sempre abertas no futebol profissional. Então para mim é sempre gratificante, né, uma alegria imensa estar perto de casa, estar perto dos familiares, perto dos amigos também, que são todos de Sapiranga, então para mim é só alegria. Bom, voltando a essa fala, enfim, do início de carreira, eu queria saber onde é que foram os primeiros chutes, foi em Sapiranga, foi aqui no Novo Hamburgo, como é que foi esse teu início na base? Cara, pra te ser bem sincero, eu comecei em Sapiranga mesmo com 6 anos de idade, jogando futsal na escolinha que tinha do Jauri na época, ali no Nenezão. Então foram meus primeiros chutes e depois no campo eu nunca joguei em Sapiranga na base. Eu acabei jogando aí na região do Vale aqui, do 15 de Campo Bom, no São José aqui de Novo Hamburgo, no Aimoré também joguei um pouco na base. Então foi esses passos que eu fiz na base, mas em Sapiranga campo eu acabei não jogando. Na tua carreira tu jogou em diversos times aqui pelo Brasil também, e agora tá voltando ao Novo Hamburgo, e as tuas passagens melhores foram no Itumbiara e aqui no Novo Hamburgo. Queria saber, pretende voltar às boas atuações? Eu particularmente sou um grande fã do teu futebol, até porque, vou revelar isso aqui pra vocês, quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, eu via Matheus Magro, da minha cidade, jogando no Grêmio, time que eu torço. Então, pra mim é um grande prazer também estar aqui conversando contigo, porque é com certeza uma inspiração para muita garotada que é de Sapiranga e carece um pouco desses atletas no nível profissional. Então, pretende retomar essas boas atuações? Como é que tu trabalha para isso? A gente trabalha sempre para fazer boas atuações, né? A gente quer sempre evoluir, quer sempre crescer. Então, foi anos especiais que eu tive, né? 2009, primeiramente, foi um ano muito bom para mim profissionalmente, porque o guri da base que subiu jogou 8 jogos do gauchão e acabou indo pro Grêmio e conquistando o Brasileiro Sub-20 no mesmo ano e sendo despontado como uma das promessas do Grêmio. Então foi um ano muito bom. E agora em 2017 eu tive mais um ano super bom também no Itumbiara, onde eu fui eleito o melhor volante da competição e os times grandes voltaram a me procurar. Acabou não fechando por coisas do futebol, acontece. Mas pretendo sim, estou dando o meu máximo, estou trabalhando aí junto com o pessoal da fisioterapia também para que eu possa estar 100% e dar meu máximo para cada vez mais voltar às boas atuações. Sei te colocar na fogueira, mas tem algum time grande desse que tu pode falar? Algum desses times que te procurou nesse período? Não, em 2017 até fui numa entrevista na rádio lá e o Goiás e o Vila também estavam interessados, né? Eles vieram conversar comigo, mas aí acabaram que na época levaram o Giovani, que estava na Aparecidense, que é um grande amigo meu também, que são coisas do futebol, mas teve sondagens na época, então a gente sabe que fazendo o melhor nosso a gente acaba conquistando espaço nos times grandes novamente. E, enfim, eu queria saber como é que foi a tua mudança para Goiás. A gente sabe aqui um pouquinho da estrutura dos times do Rio Grande do Sul, mas quando tu foi para lá, a mudança é muito grande, tanto na estrutura técnica quanto física, do centro de treinamento, esse tipo de coisa? Cara, eu vou te dizer assim que a estrutura que o Novo Hamburgo tem hoje, poucos clubes têm, né? A gente sabe que a estrutura do Novo Hamburgo hoje desponta como uma das melhores aí do país. Aí vamos botar nos times medianos, né? Nos times do tamanho do Novo Hamburgo. Claro que não se compara com Grêmio e Inter, né? Porque a gente está num outro patamar. Mas a questão de estrutura lá, aqui sempre foi um pouco melhor, lá deixa a desejar um pouco. Uma coisa que eu sofri muito lá em Goiás foi o calor. No começo a gente até treinava e o nariz sangrava por não conseguir respirar direito. Então teve até muitos jogos que a gente ganhou na Série C em 2012, eu lembro até hoje, que ganhava por jogar às 3 da tarde, no sol de
40 graus e a umidade baixa do ar, então acabava que no começo foi bem difícil, mas depois acostumou e hoje já estou completamente acostumado. Em 2009, tu acabou tendo uma passagem pelo Grêmio, enfim, e tu treinou com o Celso Roth e com o Paulo Tuori, né? São dois treinadores conhecidos aqui do nosso futebol brasileiro. O Celso Roth mais conhecido ainda no Rio Grande do Sul. Sim. E tem uma fama de retranqueiro, né? Como volante, eu acho que gostava muito de treinar com ele. O que tu pode falar desses dois treinadores, enfim, como é que foi o teu trabalho e a importância deles também para a tua carreira? Cara, eu aprendi muito ainda com o Paulo Tuori, né? Ele estava chegando, acho que do trabalho feito no Japão, se não me engano, e o cara é um excelente profissional, ele não levanta a voz, ele não cobra, assim, ele tem a maneira dele de conversar com o atleta. E taticamente ele é um cara perfeito, então ele está sempre chamando atenção para periodização tática, né? Para não abrir o time, para não descompactar. E sempre que precisava ele estava dando auxílios para a gurizada, então isso foi muito bom para mim, aprendi muito parte tática, porque eu saí daqui sendo um meia e cheguei lá jogando como volante. Então, para mim, esse crescimento meu foi muito devido ao Paulo Tuori, né? Já o Celso é um cara espetacular também, tem aquele modo grosso dele, né? De cobrança, de falas, assim, mas ele, como tu falaste agora, ele é retranqueiro, assim, essa fama dele, né? Ele gosta de jogar com 3 zagueiros, 3 volantes, então, para mim foi super bom, porque acabei jogando de volante em alguns jogos, então, para mim foi gratificante trabalhar com eles. E agora falando de todos os treinadores que tu teve, qual deles ajudou mais no teu futebol? Foi o Paulo Tuori, foi o Celso Roth ou tem algum outro que tu pode destacar também? Cara, eu destaco sempre, em todas as entrevistas que eu dou, o Renato Gaúcho, né? Ele que em 2010 chegou no Grêmio e acabou me efetivando como profissional, porque antes disso eu estava na transição aquela, jogava alguns jogos do profissional, descia alguns jogos pela base. E então ele que me efetivou como profissional, ele que acreditou no meu futebol. Em 2011 eu fiz jogos do Gauchão como titular, fiz jogos da pré-Libertadores, estava na lista da Libertadores, ia sempre convocado para os jogos. Acabei viajando para alguns jogos do Brasileiro também, então eu tive sempre uma grande conversa com ele, sempre um apego grande pelo Renato por causa disso, né? Por ele ter confiado em mim e ter me botado para jogar. Claro, depois ele acabou saindo, eu acabei saindo do Grêmio, são circunstâncias do futebol, mas o Renato me ajudou bastante. Bom, e para quem está nos assistindo, está começando a carreira ou quer começar a sua carreira no futebol, para a garotada principalmente, que conselho, que dica tu pode dar para essa garotada? Cara, eu acho que é importante a garotada que quer seguir a carreira não desistir nunca, né? Porque aconteceu comigo quando eu era jovem, fui rejeitado em alguns clubes aí que eu passei na categoria de base por ser muito magro, por daqui a pouco não suprir as características que o treinador queria. E no outro clube eu já fui, já me receberam muito bem, acabei jogando super bem e cada vez mais evoluía, né? Então o principal recado é não desistir do seu sonho, é batalhar sempre, se dedicar ao máximo que uma hora vai chegar o sucesso para todo mundo. Pra gente que conhece o Renato Portaluppi, agora voltando também à tua passagem pelo Grêmio, quem conhece o Renato Portaluppi pelo menos de fora vê que ele é um cara brincalhão, parece um cara sério, ele é um grande personagem do futebol, né? Não só gaúcho, mas brasileiro também. Como é que era nos treinamentos, como é que era lá dentro do vestiário o Renato Portaluppi? É esse cara engraçado, paizão, que parece ser de fora, ou ele chegava, puxava a orelha mesmo e mostrava o DVD dele? A gente brinca assim que ele é um paizão, né? Ele entende o que o jogador precisa, né? Ele sabe por ter jogado muito tempo, né? Então ele entende, ele é um paizão, assim. Ele tem o jeito de cobrar dele, ele não deixa a gente sem a cobrança, porque sabe que o atleta tem que ser cobrado. Porém, ele cobra com mais tranquilidade, assim, mais brincalhão. E claro, né? O cara errar o gol na frente da goleira, ele vai mandar parar o treino e vai finalizar ele para mostrar que ele ainda sabe fazer o gol. Então, tem dessas coisas, né? Já acostumei acho que foi em 2011 ou 2012, também vi em preleções o DVD dele, lances que ele fazia pelo Grêmio no Mundial de Clubes ou em Libertadores e mostrava, mas é tudo para brincar, para descontrair, para tirar um pouco da pressão do jogo, para que a gente entre dentro do campo e faça o melhor, né? Sim. Bom, tu tá voltando ao Novo Hamburgo depois de 10 anos, o que tu pode falar da estrutura, o que mudou no Novo Hamburgo dentro desse período, o que tu pode perceber de mudança além do título gaúcho de 2017, o que além disso mudou também para a equipe de Novo Hamburgo? Cara, eu acho que a visibilidade do Novo Hamburgo mudou muito, né, nesses 10 anos, porque como tu falaste agora também, depois que foi campeão gaúcho, claro que já era muito bem visto no Novo Hamburgo antes, né, todo mundo tinha uma fala assim bem falada do Novo Hamburgo, todo mundo achava que o Novo Hamburgo era sempre foi bem visto e sempre foi um time grande assim nos seus devidos aspectos. E depois do título, então, os olhos se voltaram ao Novo Hamburgo, tá todo mundo agora
olhando para cá, buscando jogadores aqui, até tenho amigos meus que jogaram um gauchão aí e hoje saem para a Série B de brasileiro, Série C, coisas que daqui a pouco 2008, 2009, quando eu estava aqui não acontecia tanto, né? Mas a estrutura continua cada vez melhorando e acho que só tem a crescer esse clube aqui, que é um clube muito correto e vai dar tudo certo. Perfeito. E agora lembrando todos os seus passos na carreira, qual o momento que tu mais te lembra, enfim, qual o melhor momento da tua carreira que tu te lembra os momentos bacanas? Cara, eu lembro assim de alguns momentos a minha trajetória assim de sair do Novo Hamburgo e ir pro Grêmio, foi um momento muito bacana. Eu lembro infelizmente da derrota que a gente teve de 5-1 aqui pro Grêmio no Gauchão, mas foi uma experiência muito boa porque acabou o jogo e o Mauro Galvão me chamou na linha lateral do campo ali perguntando se eu estava afim de ir pro Grêmio. E eu com 18 anos, né, Quem não quer? não hesitei em responder. Na hora eu já falei, pô, posso ir ontem já, se quiser que eu vá agora já pegar minhas coisas, estou indo. E, cara, bota no ônibus do Grêmio. me bota junto, estamos voltando a Porto Alegre. Mas lembro também da conquista do Brasileiro Sub-20, foi muito importante para mim, eu era capitão da equipe no Sub-20, então eu lembro disso como uma das maiores lembranças assim boas que eu tenho no futebol, porque conquistar um título brasileiro, mesmo sendo Sub-20, mas é um título brasileiro, né? A gente jogou contra grandes equipes e foi muito gratificante. Lembro também dessa minha estreia como profissional no Grêmio em 2011, onde eu fiz o meu primeiro jogo profissional mesmo, 90 minutos. E eu acho que a última dessa minha passagem no futebol é em Tumbiara, 2017, que eu tive um grande ano, que acabei mostrando de novo o meu valor no futebol, então eu acho que são essas as experiências boas que eu tive. Bom, eu voltando a falar agora do Novo Hamburgo, principalmente dessa nova passagem, qual a expectativa que tu tem agora para a Copa Seu Verade, que é um torneio tradicional aqui do Rio Grande do Sul, que esse ano está homenageando, né, o Seu Verade, o antigo superintendente do Grêmio, mas que já foi chamado de Copa Benny Carlê, enfim, e tudo outro. Eu sou suspeito a falar porque o Seu Verade era uma pessoa que gostava muito de mim lá dentro do Grêmio e sempre me abraçou, sempre me ajudou. Desde quando eu cheguei lá, ele sempre gostou muito de mim, então para mim é gratificante, é sempre bom lembrar dele, né? Porque mesmo que a gente tem alguns anos que eu não tinha falado com ele antes da morte dele, então para mim foi gratificante saber que eu ia voltar para casa e voltar a disputar a Copa Seu Verade, né? Mas a expectativa é a melhor possível, a gente está com um time mesclado, né, de jogadores experientes com jogadores jovens e a gente tem acertado muito nos treinamentos. Muitos jogadores não se conheciam, não tinham jogado junto, que nem eu, só tinha jogado contra o pessoal. Então até pegar o estilo de jogo cada um, até entrosar demora um pouco, mas ontem até comentei com o pessoal que foi o melhor treino do time titular do Novo Hamburgo ontem de tarde, então para mim foi gratificante saber que está tudo certo, porém ainda dá para melhorar e crescer a cada jogo que vai passando, porque a gente sabe que só vai chegar no 100% jogando, né? Não adianta, tu não vai chegar amanhã na estreia e tá tudo organizado. A gente precisa organizar certas coisas, mas conforme o campeonato vai rolando, a gente vai crescendo. Perfeito. Até para explicar quem está nos assistindo, a entrevista está sendo gravada no dia anterior ao clássico contra o Aimoré. E voltando também a falar um pouquinho do Aimoré, queria saber, no grupo de vocês têm o Aimoré e o Internacional também. Pode dar um palpite qual vai ser o confronto mais difícil? Com certeza, clássico é sempre difícil, né? A gente sabe que clássico é complicado, é jogo de final de Copa do Mundo, é jogo que vale 6 pontos, mas a gente não pode esquecer do Internacional também, que são jogadores sub-23, mas são jogadores que são promessas, são jogadores que já têm alguns anos de seleção de base, então a gente sabe que vai ser bem complicado os dois confrontos. Até o Real Capão e o Novo Horizonte, a gente também sabe que são jogos difíceis porque são garotadas que estão procurando seu espaço no futebol profissional, então para eles é a chance da vida deles. Então a gente sabe que vai ser um grupo bem equilibrado, mas a gente veio preparado e vai conseguir almejar de repente o título ou sendo finalista. Bom, e a próxima pergunta que eu tenho para ti, Matheus, é a respeito das negociações. Como é que elas ocorreram? Como é que foi essa conversa com o Novo Hamburgo, novamente voltando aqui para a equipe? A primeira conversa que a gente teve foi, eu tive com o Gilmar, eu diretamente com o Gilmar ele até tinha me ligado e comentado que ele estava para assumir o Novo Hamburgo caso o Novo Hamburgo aceitasse participar da Copa Seu Verade. E ele disse que queria contar comigo e perguntou como é que eu estava da minha lesão do joelho que eu tive algum tempo atrás. E eu acabei dizendo para ele que eu queria ajudar ele sim, que ele podia contar comigo. E aí a partir disso o Pitcha e o Gilmar começaram a entrar em contato com o meu empresário para negociar tudo certinho e acabou que deu tudo certo e hoje estou aqui defendendo o Anilado novamente.
Bacana. E a Copa Severide, a gente já comentou nos times difíceis que vão ter na fase de grupos, mas também, caso passe, vai ter outros jogos pela frente com outras grandes equipes, inclusive contra o Grêmio. Como é que está sendo a preparação? Tu comentou que tem uma mescla muito grande de jogadores da base com jogadores experientes, como tu, o Lauro também, goleiro, foi contratado pelo Novo Hamburgo. Como é que tu pode falar da preparação desse período de treinos que vocês estão tendo? Cara, nas primeiras semanas ele foi um pouco mais complicado, né? Pois a gente tínhamos 5 ou 6 jogadores experientes e 24, 25 jogadores do Sub-20. A gente sabe que é diferente, né? Sub-20 é muito mais correria, é muito mais afobação. E o jogo profissional é um pouco mais calmo, mas não pode errar tanto, né? A gente sabe que a gente não erra no profissional. Quando errar um lance, os caras vêm e matam o jogo. Mas a preparação está sendo bem feita, a gente andou conversando, passando um pouco da experiência para a garotada. Tem a maioria dos guris que estão com a gente que são guris bons e caras que escutam bastante a gente, que querem crescer no futebol. Eu acho que eles vão amadurecer logo e vão dar muita alegria para o torcedor anelado. E tá juntando, né? Vamos juntando a experiência com a juventude, acho que vai sair uma coisa bacana e vai dar para fazer bem o campeonato. Bom, e falando também um pouquinho da tua experiência, o que tu passa para esses guris, né, esses novos jogadores de Novo Hamburgo que estão vindo da base, o que tu pode falar para eles da tua experiência, o que tu passa para eles? A primeira coisa que a gente tem passado para eles é que o Novo Hamburgo é bom, que às vezes a garotada tá aqui e não dá valor para onde está, né? E a gente passa para eles primeiro que valorize onde eles estão agora, né? Porque o Novo Hamburgo é um dos clubes grandes aí que tem no Brasil, então a gente tenta botar isso na cabeça deles para que eles deem valor e que eles se dediquem cada vez mais aos treinamentos. E durante o dia a gente vai conversando sempre com o posicionamento dentro de campo, jeitos de receber a bola, nunca de costa, sempre tá um pouquinho mais posicionado, um pouco mais para a direita, para a esquerda, essas coisas que a gente vai ajeitando com o profissionalismo nosso, com a experiência que a gente tem de 10, 12 anos jogando em alto nível, a gente vai tentando ajustar eles para que ocorra tudo da maneira melhor possível. Perfeito. E agora, para encerrar a entrevista, eu queria saber qual mensagem a gente pode deixar para os torcedores anelados, para eles virem acompanhar os jogos, o que pode falar para a torcida que está te assistindo, te escutando, enfim. Eu queria falar para a torcida anelada que abrace o clube, né, que compareça nos jogos, porque vai ser de extrema importância ter eles aqui na nossa casa, para que a gente faça deles o nosso 12º jogador dentro de campo e que a gente conquiste nossos objetivos e vamos juntos em busca da classificação e depois, quem sabe, até a final do campeonato. Perfeito. Então, pessoal que está nos assistindo, muito obrigado por ter chegado até aqui, até o final. Mais uma vez, queremos agradecer ao Esporte Clube do Novo Hamburgo por estar cedendo o jogador para a gente realizar essa entrevista e também ao jogador por estar aqui, né, respondendo as perguntas, não fugiu de nenhuma, é bom frisar isso. E mais informações você encontra acessando www.jornalrepercussão.com.br. Lembrando que na última quinta-feira também saiu uma entrevista exclusiva com o jogador para edição impressa do nosso jornal. Até mais!